Boa noite, voltamos aqui para a previsão estendida para os próximos 46 dias. Não esquecendo de acessar o nosso canal do Tempo, se inscrever, recomendar e divulgar e assistir o nosso canal. Em bastante informação e de graça. Então aqui nós temos o quê? 46 dias, que é agora finalzinho de julho, agosto, começo de setembro. Dá para ver que continua mantendo as chuvas até mais ou menos em torno, um pouco acima, um pouco abaixo da média, mais acima da média do que abaixo. Só que tem que sempre fazer a ressalva. Nessa época do ano chove pouco, nesse período, principalmente nesse grande miolo aqui do país. Aqui tudo bem, que aqui vai ser até bom, aqui já é um pouco mais representativo, principalmente essa região aqui do leste do Amazonas, pegando o leste de Roraima, centro-norte do Pará e boa parte do Amapá. Nessa área aqui, de repente, até algum transtorno não descartaria que possa dar. Nessa área aqui do Amazonas também vai chover um pouco mais do que o normal, que é a estação chuvosa nessa parte aqui da Amazônia. Aqui chove pouco, então o que chover acima ou abaixo da média já não chove, então chove pouco mesmo. Agora, acima da média nessa região aqui, significa pouquinha coisa, 5, 10, 15, 30 milímetros, alguma coisa assim. Da mesma maneira aqui no Tocantins. O extremo norte talvez seja mais representativo, alguma chuva que venha ajudar um pouquinho. Agora, boa parte do Tocantins, essa chuva acima da média pode ser 1, 2 ou 3 chuvas dentro desse período. É uma época que chove 5, 10, 15 milímetros. Se chover 20, é acima da média, mas não muda nada o quadro. Então é apenas para melhorar a qualidade do ar ou dar uma ajuda em algum combate a fogo, uma coisa assim. Aqui no Mato Grosso, boa parte dele de normal, até abaixo da média. Eu acho que essa parte aqui, isso aqui é um indicativo de friagem, na minha opinião, que é o quê? Quando entra essas massas de ar frio, provoca alguma chuva, algum evento nesse sentido. Pegando também essa região aqui, esse corredor, que normalmente é onde canaliza o ar frio. Então essa área aqui pode indicar alguns eventos de friagem que possam atrapalhar ou trazer alguma surpresa, alguma chuva meio inesperada, que também nessa região aqui o volume é pequeno, seja aqui na Bolívia, boa parte do Peru, aqui já preocupa um pouquinho, né? Vai chover menos que o normal, é uma região que já chove um pouco mais. Nessa área aqui pode atrapalhar e até ajudar um pouco nas queimadas. Tem que torcer para que não seja tão abaixo da média nessa região, e nessas áreas aqui acima é algum efeito de friagem, alguma coisa assim que possa acontecer ao longo de agosto, começo de setembro. Principalmente nessa faixa aqui entre a Bolívia, Peru, dos Andes para cá. E no norte aqui normalmente chove bem, é uma estação chuvosa, então se for assim abaixo da média não é um valor muito alto. Pegando mais aqui localizado no sudeste e partes do centro-oeste, aqui o Mato Grosso do Sul é bem claro, na minha opinião, que isso aí são 1, 2 ou 3 frentes que poderão passar, trazendo alguma chuva, como passou essa última. É pouca chuva, mas significa numa época que chove muito pouco. Se chover de repente numa frente fria, 2 ou 3, 20, 30 milímetros, depois daqui a 10, 15 dias, outros 20, 30, não vai resolver o problema, mas pode ajudar no combate ao fogo, no combate a algum incêndio, melhorar um pouquinho a qualidade do ar por alguns dias. Então, de maneira geral, pode até ficar acima da média, mas não quer dizer que dá para o pessoal plantar, coisas desse tipo, não. É uma época que chove pouco, então ficar com o pé atrás vai ajudar, ajuda, não resolve e não ajuda. E pode talvez indicar um início meio irregular da estação chuvosa ali no finalzinho de setembro, outubro em diante. São Paulo, Minas Gerais também, isso aqui provavelmente está relacionado a alguma friagem que passa, alguma frente um pouquinho mais forte, que possa trazer alguma chuva para dar uma pequena ajuda nesse período. E aqui que preocupa, esse lado aqui, nessa parte do sudeste onde chove um pouco mais, é que está indicando chuvas abaixo do normal. Então aqui, de repente, pode prejudicar um pouco mais ou atrasar um pouco mais a estação chuvosa. Mas essa área que está indicando chuva acima do normal não é nada representativa, porque chove pouco nessa época do ano, pode apenas indicar uma ou outra invasão de ar frio que venha provocar uma frente um pouquinho mais organizada, especialmente nessa faixa central aqui do país, pegando também aqui o Triângulo Mineiro e boa parte do interior paulista, norte do Paraná também, uma época que chove pouco, qualquer chuva de 20, 30 milímetros já é significativo. E aqui no Paraguai, mesma situação, principalmente aqui na região do Pantanal. Tomara que até isso realmente aconteça para ajudar no combate ao fogo e na melhora da qualidade do ar. Em relação à temperatura, está indicando
temperaturas mais baixas que o normal aqui, parte aqui pela chuva, que está indicando acima da média, e essa região aqui pode ser também indicativo de friagem, 1, 2 ou 3. E aqui descendo, bem esse canal que está indicando pouca temperaturas abaixo do normal, aqui é bem típico onde entra as massas de ar frio. Elas vêm, não conseguem subir direito para o centro do país por causa do relevo e canalizam entre os Andes e o Brasil Central, canaliza essa região, o ar frio se espalha por essa região. Talvez isso aqui seja um indicativo claro que nós vamos ter nessa segunda parte do inverno, começo da primavera, invasões de ar frio, fazendo com que esse ano o inverno até surpreende e seja um pouco mais baixo ou mais friozinho do que o normal em relação aos últimos anos nessa parte do país. Aqui está indicando um pouco acima da média, nada muito significativo. O que chama atenção é essa enorme área do Brasil, pegando desde aqui do Sudeste, o Sul, Paraguai, aqui a parte do Mato Grosso do Sul, Oeste e Sul do Mato Grosso, toda a Bolívia, parte do Peru e o Sudoeste da Amazônia, onde poderemos ter temperaturas abaixo do padrão. Tudo isso aí é indicativo de que, como a gente vem falando, o inverno vai terminar tarde aqui no sul. Se termina tarde no sul, significa que vai ter frio tardio também por aqui. Então aqui mostra bem, ó, todo o Sudeste, o Espírito Santo, Rio de Janeiro, sul de Minas, boa parte de São Paulo, Paraná, pega boa parte do Mato Grosso, Paraguai, Bolívia, toda essa região aqui vai ter o quê? Um agosto e o começo de setembro com temperaturas de normal abaixo do normal, indicando o quê? Entradas de massas de ar frio. Como tivemos essa agora, de repente 1, 2 ou 3 poderá entrar com mais intensidade. Já vamos ter geada amanhã, pegando boa parte do Mato Grosso do Sul, São Paulo, sul de Goiás, Triângulo Mineiro, área do Café, área de Serra do Rio. Então, é possível que em agosto a gente ainda tenha risco de 1 ou 2 episódios de geada que possam afetar essa região aqui, indicando o quê? Mesmo que tenha condições de plantio, segurar ou começar pelo topo. Comecem pelo topo e deixem as baixadas por último, especialmente aqui em São Paulo. O pessoal gosta de plantar muito feijão, ou plantio de batata, ou milho também. Então, vão com calma, comecem pelo topo, escalonem o plantio se for possível, conversem com os seus técnicos. Se a pessoa pretende plantar, sei lá, 500 hectares de milho e depois outra cultura, plantem as duas ao mesmo tempo, dividam pela metade, que nem eu estou falando muito aqui no Paraná, o pessoal gosta de plantar ou a soja primeiro, depois o milho, ou primeiro o milho, depois a soja. Então, dividam a área, plantem os dois ao mesmo tempo, obviamente que em épocas diferentes, mas o que? Escalonem. 1, 2 ou 3 plantios, para quê? Para tentar não ter problema com excesso e falta de chuva na hora errada e algum frio do cedo, do tarde ou do cedo, porque como a laninha está se desenvolvendo, nós vamos estar sob laninha, provavelmente o frio vai chegar, vai sair tarde e vai chegar cedo. Então essa área aqui de São Paulo pode ter algum risco de geada fora de época, agora entre final de agosto e setembro, finalzinho de setembro. Aqui no interior de São Paulo ainda pode ter alguma geada danosa em agosto. E no sul e na área do Café, em Minas, além de amanhã e sábado, ainda tem risco de alguma friaca meia louca ao longo de agosto. Setembro acho muito difícil. Então, nessa área aqui, ainda poderemos ter algum frio tardio que venha provocar algum dano. Nessa região aqui, alguma friagem só para dar uma mudança, quebrar o gelo, como se diz. Agosto é uma época tradicional de temperaturas elevadas nessa área central do país. Indica o quê? Um ou outro período de calor forte pode invadir essa região aqui entre agosto e setembro. Não está indicando nada parecido com o que foi o ano passado, que deu uma sequência enorme de temperaturas elevadas. Pelo contrário, está indicando que entre setembro e outubro é provável que nós tenhamos mais dias normais ou confortáveis do que dias com calor excessivo. Um ou outro pico de calor é bem provável que tenha. E a estação chuvosa tende a começar atrasada e bem irregular no Brasil Central. Então, muito cuidado no início do plantio da safra de verão, que pode ter alguns problemas de começar a chover bem 1 semana, 2 e depois dar uma parada. Então, é um ano de fazer escalonamento do plantio. Dividam a área, se for possível, e escalonem para que a gente tenha o quê? Fugir 1, 2 ou 3 plantios para fugir, seja do excesso ou falta de chuva, ou calor ou falta de ou calor ou frio fora de época. Então, bastante atenção.
E para o comércio é o quê? Pessoal da roupa de inverno aproveitar esse período de frio agora para tentar fazer as liquidações e a venda do restante do vestuário de inverno, e pode atrasar um pouquinho o incremento das vendas de roupa de verão devido a algum frio um pouquinho fora de época ainda em final de agosto, setembro, começo de outubro. Para o pessoal que lida também com sorvete, com bebidas quentes, utensílios, assim, produtos relacionados ao verão, ele pode atrasar um pouquinho aquele verão mais constante. E torcer para que a chuva venha esse ano no lugar certo, para que a nossa energia não fique tão ruim o ano que vem, porque por enquanto o ano que vem não está indicando ser algo muito, muito bom para o setor energético. Então não se esqueçam de compartilhar o nosso canal, se inscrever, acompanhem direitinho. Só curiosidade. Temperaturas em Santa Catarina agora: 5 graus abaixo de zero em Bom Jardim, 5 graus abaixo de zero nos Campos de Palmas, em Fraiburgo 4 abaixo de zero, em São Joaquim praticamente 4 abaixo de zero, e vai indo. Olha o endereço da sogra, Estrada da Jararaca, 3 e 4 abaixo de zero. E aqui na Climaterra 1 grau e 1/10 abaixo de zero. Então acompanhem o nosso canal, se inscrevam, recomendem e deem sugestões. E torcer para que a geada não atinja o café amanhã e sábado. Na Climaterra, Ronaldo Coutinho.